Bem-vindas, pessoal, aí para mais uma parábola de Jesus. Hoje a gente vai ter uma reflexão profunda, né? Será que a gente consegue reconhecer se a gente está perdida, se nós precisamos de cuidado, né? Do cuidado do nosso pastor, e a gente vai desvendar também a importância de perceber como a gente, sendo ovelha, não caminha só não nascemos só para caminhar como ovelha, mas também com o pastoreio e muito mais. Então fiquem comigo aqui. Vamos fazer uma oração para iniciar nosso estudo. Se quiser botar aqui. Ô Pitu, tu me ajuda com o silenciar, Pitu, por favor, se puder. Vamos lá. Senhor, obrigado, Senhor, porque teu reino é vindouro. Obrigado pelo privilégio de nós estarmos aqui hoje. Por cada uma, Senhor, que tu enviaste. Por cada família que está aqui representada. Te pedimos a tua bênção, Senhor. Espírito Santo, pedimos que tu paire neste ambiente, que tu abra os nossos olhos e os nossos ouvidos para que a gente entenda a tua palavra hoje, Senhor. Nós queremos mais de ti, é por isso que nós estamos aqui. Que tu nos ensine, que tu nos exorte, Senhor, que tu nos dê o nosso sustento de cada dia. E declaramos isso em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Então, gurias, quando a gente faz... só para quem não estava aqui antes, a gente está fazendo a leitura da ovelha, da parábola da ovelha perdida, né? Ela se encontra em Lucas 15, a partir do 3, Mateus 18, a partir do 10, e também vamos ir lá para Marcos. Mas eu vou falando direitinho, quem quiser o estudo pode me pedir ali, que tem todas as palavras estão ali, né, anotadinhas. Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre entrevista de emprego. Né? Quem nunca fez uma entrevista de emprego, até mandei lá no grupo essa semana, que animal tu te identificaria? Então muitos vão dizer que são um leão, que é o símbolo, né, de liderança, águia, que são pessoas criativas, que têm visão, cachorro, acho um pouco estranho falar que é cachorro, porque eu já penso que é brincalhão demais, né? Na hora do serviço a gente tem que estar sério, mas pela lealdade, então tem vários animais aí que cada um se identifica de acordo com as suas forças, né? E eu tenho certeza que aqui ninguém nunca falou que seria uma ovelha, né? Isso até, inclusive, não é recomendado dizer que tu se identifica como uma ovelha quando tu vai numa entrevista. E por quê? A ovelha, ela é um animalzinho dócil, ela é muito mimosa, mas é um animal teimoso, né? Ao mesmo tempo, ela também, quando ela tá em pânico, ela fica muito ansiosa, paralisada praticamente, né? E ela segue o rebanho cegamente, inclusive nos riscos. Então, se tem o rebanho tudo ali indo para um penhasco, a tendência da ovelha é ir junto. Até porque ela é um pouco cega, né? Para aqueles que conhecem ali pastoreio, né? Deu uma pesquisadinha. E elas não sabem se defender, né? São muito vulneráveis a ataques, não têm senso de direção e dependem inteiramente do pastor, né? Então, são essas características da ovelha e o porquê que a gente não deveria falar que a gente é ovelha numa entrevista. Porém, no fundo a gente pode falar que a gente é qualquer outro animal. Mas infelizmente, a boa nova nos diz que nós somos tudo ovelhinha de Jesus. Então, deixa eu só botar aqui. Oi, Carla, tudo bom? Quando a gente vai lá para Isaías 53, deixa eu botar aqui. A gente vê assim, 53, 6. Deixa eu só mutar aqui, eu nunca sei quem é. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, diz lá em Isaías. Então a gente vê que não somente nós somos as ovelhas, mas também nós precisamos de um pastor, nós precisamos de um auxílio, de alguém que nos guie. Muita gente pensa, eu faço as coisas tudo certinho, tá tudo bem, né? Tô tentando ser justo, mas a Bíblia nos confirma, gente, que todos nós somos pecadores e estamos ali para ser guiados e que se a gente for por nós mesmos, vamos acabar caindo num barranco. Então, a gente vai começar agora ali o nosso estudo da parábola, que vai lá em Lucas 15, 3, 7. Tá? Vou pegar aqui na minha Bíblia. Lucas 15, 3 a 7, beleza? Vou começar só do início, só para vocês pegarem um parâmetro. Aproximava-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir.
E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então vamos para a parábola. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e sai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Alguns estudiosos referenciam as 99 ovelhas aos escribas e os fariseus, que estavam se sentindo justos, e Jesus deixa no deserto para ir buscar a ovelha perdida. E quando a gente, nós vimos ali que ninguém quer se identificar com ovelha, para começar. Mas quando a gente tem essa noção, esse discernimento de que nós precisamos de um Salvador, a gente compreende melhor essa parábola. E mesmo quando a gente não tem discernimento, gente, olha que princípio do reino. Ele entra até nós, nos resgatar e coloca a gente no ombro. Então, como eu falei antes, quando a ovelha ela se encontra num penhasco, ela normalmente, as ovelhas elas ficam paralisadas. E diante do perigo, da situação de risco, o instinto dela é não se mover. Então o pastor ele vem com calma, fala suavemente, para tranquilizar a ovelha, e ele usa o seu cajado para puxar ela com firmeza e segurança. Tem um desenho que é do Davi, que eu assisti com os meus filhos esses dias, e quando Davi ia lidar com as ovelhas, ele cantava para as ovelhas, e achei muito lindo, porque Davi ele tocava a harpa para o rei Saul, e ele também era pastor de ovelhas. Então, com a importância, e para fechar, Davi escreveu os salmos. Então a gente vê ali tudo isso, a ovelha conheceu a voz dele, e ele cantando ali para as ovelhas, é a coisa mais linda do desenho. E esse comportamento da ovelha teimosa, também reflete o nosso comportamento, que muitas vezes nos leva a situações perigosas também, que nos paralisam. Infelizmente, algumas pessoas elas só percebem a necessidade de ter um pastor quando a gente já está na beira do abismo, verdade? Mas mesmo assim, ele vem com uma suavidade, com uma melodia do amor, cantada pela própria voz dele, que nós reconhecemos, e nos chama para perto, oferecendo segurança nos braços dele. E por que ele nos leva nos ombros? Porque muitas vezes nós estamos paralisados. Nós não temos forças de nos achegarmos a ele. Não temos nem coragem de chegar e buscar o Senhor, incredulidade, vários outros fatores. Eu queria trazer para vocês uma música que veio ao meu coração, que não é de ovelha, mas me lembrou muito, sabe? Então, se vocês puderem só se colocarem no lugar de ovelha agora, imaginar essa música, olha que linda, tá? Não tô com a minha voz 100%, mas vamos lá. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Então que a gente possa quietar nossa alma, parar de ser teimosa, para deixar com que o nosso pastor nos guie. O Senhor, Ele é o nosso pastor. E ali em Salmos 23, vou ter que trazer o salmo da minha mãe, esse a gente sabe de cor. Fala assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas de justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu me encontre no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha que lindo esse salmo.
Que lindo poder meditar nisso. Ali fala que nada mais nos falta quando a gente tem o nosso pastor, porque a graça dele nos basta, diz a palavra. E olha que interessante. Primeiro, ele nos faz o quê? Repousar em pastos verdejantes, onde a gente entrega a ele todas as nossas cargas. E o repousar, na tradução original, ele é o ato de receber um alívio e tranquilidade. Então, muitas vezes relacionado à pausa física. Então, olha que interessante, a gente repousa primeiro o nosso corpo para que a nossa mente, né, esteja tranquila, para que nós tenhamos alívio mental através do físico. Então, ali fala muito do nosso corpo. E quando nós repousamos, qual é a continuação? Leva-me para junto das águas de descanso. Então, nós repousamos nele e ele nos leva ao descanso, num lugar de quê? De renovação. E o descansar, no grego, ele é um estado de paz e renovação que segue ao repouso. Então, quando nós dissemos refrigera minha alma, a alma é o quê? É diferente do corpo, né? Está aí falando sobre a quietude da nossa mente e o alívio espiritual. Então, olha que interessante nós primeiro buscarmos o nosso alívio do corpo físico, repousando, para depois ele poder fazer com que nós descansemos e tenhamos aquela paz que excede o entendimento que ele fala na palavra. E ali na continuidade, fala que guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Quando nós entregamos o nosso caminho para que ele nos leve pelas veredas da justiça, pelo caminho certo, como é que a gente faz isso? Pela obediência, através da obediência. Então, com amor, consequentemente, entrando em obediência, nós nos deixamos levar por essa vereda. E não importa onde nós formos, nós estaremos seguras e sem medo. Olha que promessa, porque ele está conosco. A palavra fala que o perfeito amor lança fora todo o medo. Então não quer dizer que a gente não vai ter receios, temores. Claro que a gente vai entrar no vale da sombra da morte, ninguém vai ali alegre, né, feliz da vida. Vai ter um medo, vai, mas por nós termos o nosso pastor conosco, não importa onde a gente for, nós vamos com coragem, fortes e corajosas. E por último, fala que o teu bordão e o teu cajado nos consolam. O bordão, ele protege e ao mesmo tempo ele disciplina. E ele traz segurança. Até quando nós conhecemos, a gente tem filhos, e nós vamos buscar mais entendimento, fala muito da disciplina. E a disciplina, ela não está fazendo o teu filho sofrer. Ela não está trazendo uma dor, ai, coitadinho, não pode ver desenho. Não. A disciplina, ela traz o quê? Uma proteção, porque ela faz com que os teus filhos saibam os limites que eles podem ir. Então, tu colocando limite no teu filho, tu tá trazendo o quê? Segurança. Tu vai fazer os resultados, a colheita no fim, vai ser o quê? Vai ser a autoconfiança dele, vai ser uma pessoa que vai ter certeza de que tudo vai dar certo. Vai ser uma pessoa confiante. Por quê? Porque lhe foi dado limites. E o pastor, ele usava o bordão para defender o rebanho. Quando vinham, né, os animais, os predadores, e também para corrigir as ovelhas. Quando elas saíam do caminho. Dá-lhe, né, um peteleco ali com o bordão dele. E o cajado, diferente do bordão, ele dá o quê? O suporte. Então não adianta tu disciplinar o teu filho, por exemplo, e tu não dá um acolhimento. Vou ignorar a criança, deixar chorando, que não é para estar fazendo birra. Gente, se a criança está chorando, ela está se comunicando. Então tu acolhe a criança. Né? Tu não vai tão forte com a vara. Né? Deu a vara ali, a criança vai chorar, tu puxa ela com um cajado. Olha que lindo isso. E oferece consolo. E o pastor, ele utilizava o consolo, o cajado. Geralmente, deixa eu só ver que eu tenho aqui. É a Cacazinha que entrou. Oi, Cacá. Ele geralmente usava o cajado quando? Quando tinha uma curva na ponta. Né? Ele puxava a ovelha, direcionava novamente, né? Disciplinava com o bordão e já puxava para direcionar. E para puxar muitas vezes para perto, para que elas tivessem ajuda nos terrenos difíceis. E no Senhor a gente encontra esse descanso completo. Ele renova as nossas forças.
Ele guia os nossos passos e Ele nos protege. E o bordão dele nos dá segurança, o cajado nos consola e nele não tem medo, só paz e confiança. Que lindo, né? Ter o bom pastor. A gente vai entrar no próximo tópico, que é o Cordeiro de Deus e a ovelha levada ao matadouro. Então a gente falou aqui sobre a ovelha, sobre a gente não querer ser ovelha, não saber que a gente é ovelha, querer ser águia, mas aprender a confiar, a sermos ovelhas, lado bom, né? E agora a gente vai aprender que ele também foi ovelha. Ele é o Cordeiro de Deus. Então, a gente aprendeu a identificar tudo isso. Ele é o nosso pastor, como fala em Salmo 23. E a gente vai falar mais sobre isso em outra parábola. Eu ia entrar nisso e eu pensei, tem a parábola do bom pastor. Então, vamos deixar esse tópico para outra live, né? Porque ele é extenso também. Hoje, até a Drica tá aqui, eu me inspirei essa semana numa fala que ela teve no grupo. Ela estava falando sobre Pedro, sobre o discipulado, e o Espírito Santo me tocou e falou assim, esse vai ser o direcionamento. Então, nós somos as ovelhinhas e ele é também o cordeiro, que foi sacrificado por nós. E ao contrário, gente, eu quero fazer esse parâmetro porque é muito importante, para que nós analisemos este fator também. A religiosidade, ela nos ensina, diferente dessa parábola, que nós temos que ser obedientes, nós temos que buscar, nós temos que praticar boas ações, né, para alcançarmos a salvação. Muitas religiões falam isso. Mas não é o nosso sacrifício que nos salva. O mérito não é nosso. Nós não somos a ovelha que foi enviada ao matadouro. Foi Jesus. E nós precisamos dele. Então a gente tem que ter esse cuidado. Porque ela nos ensina a buscar a Deus para nós sermos aceitos. Implicando que a gente depende, a nossa salvação não depende das nossas ações. Mas o que Jesus nos ensina aqui? Que ele vai atrás da ovelha desgarrada. Deixa os 99 e vai atrás da uma que se desgarrou. Nos resgata para perto. Então, mesmo que ele tenha que nos carregar no ombro, e embora o preço tenha sido muito caro, o preço do sangue dele na cruz, ele já nos resgatou. Aleluia. Então, a gente não tem que ficar perecendo, perdida por aí, achando que ninguém vem atrás. Né? Essa semana eu vi um pastor falando que não tem isso. Lá na parábola do filho pródigo, ele teve a iniciativa de voltar para o pai. Claro, nós vamos olhar para o nosso pai, mas Deus é misericordioso ao ponto de ele nos resgatar. Né? Então a gente vai ali para Isaías 53 novamente, 6 e 7. Continuar aquela que a gente tinha falado antes. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então ele sabia do chamado dele, ele foi calado, sabendo qual era o propósito dele. E nós, ao entendermos esse princípio, aí a gente vai descansar em pastos verdejantes. Não tem como a gente descansar sem entregar para ele, né? Sem repousar nele, confiar nele. Então, se a gente não entende que ele já pagou o preço, a gente acha que a gente tem que estar fazendo. Né? A gente pode estar se perguntando, mas o que tem a ver com a parábola da ovelha? Mas eu quero trazer para vocês que antes de Jesus ensinar essa parábola, ele estava tentando explicar para os discípulos que ele seria entregue à morte. No entanto, os discípulos eles não entendiam, eles não conseguiam visualizar. E eles tinham medo, diz a palavra, de perguntar isso para Jesus. Então a gente vai lá para Marcos 9, 30. Tá? Marcos 9, 30 ao 32, que a gente vai fazer aquela chave lá que eu falei para vocês no WhatsApp antes. E tendo partido dali, passavam pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse. Porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão. Mais claro que isso não pode ficar, né, gente? Mas 3 dias depois de sua morte, ressuscitará. Claríssimo para mim. Eles, contudo, não compreendiam isto, e temiam interrogá-lo.
E esse episódio, ele ajuda a gente a entender o motivo deles não entenderem e não conseguirem compreender o que Jesus estava tentando ensinar. Por que a gente não vê o que está na nossa frente, muitas vezes? Por que a gente não entende o sacrifício da cruz que Jesus, pagou por nós? E aí a gente vai voltar um pouquinho antes do mesmo Marcos 9, que a gente estava lendo 30, 32, agora vai ali para o 14, para ver por que eles não entenderam, tá? Um homem levou seu filho, que sofria de ataques, chamado de lunático. É o milagre do jovem lunático, na Bíblia. Até os discípulos. Então, este homem levou este filho até os discípulos para ser curado. Mas eles não conseguiram expulsar o espírito maligno. Quando Jesus chegou, repreendeu o demônio e curou o jovem de imediato. Ele repreendeu o espírito que ele era mudo e surdo. E ele tinha até espírito de suicídio, porque o espírito que estava nele fazia com que ele se jogasse no fogo e na água, queria matar o jovem. Então Jesus chegou lá e expulsou na hora. E os discípulos, surpresos, perguntaram a Jesus por que não conseguimos expulsar o demônio. E ele explicou, esta caça de demônio não sai, senão com jejum e oração. Então esse era o cenário. Eles saíram de um milagre que eles não conseguiram resolver, sendo que eles já estavam no meio do caminho do discipulado com Jesus, já haviam feito milagres também, porque Jesus já tinha mandado eles irem e fazerem as mesmas coisas que ele fazia, mas isso eles não conseguiram. Estavam se sentindo insuficientes. E depois desse episódio... Deixa eu só botar aqui. Depois desse episódio, Jesus, no caminho, ele tentou explicar que ele ia morrer. Mas ele não teve sucesso. E quando chegaram no seu destino, Jesus questionou. Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Aquela frase que a gente conhece, Os últimos serão os primeiros. Então, o que ele estava vendo ali? Jesus, ele sabia o que tinha no coração dos discípulos. Ele queria ensinar um princípio fundamental do reino, que ele não só veio para nos resgatar, mas para resgatar todas as ovelhas de Israel. E eles ali se sentiram meio insuficientes, não conseguiram performar o milagre, e estavam ali discutindo coisas sem sentido. Quem que era o primeiro no reino? Se eu não conseguir, será que eu consegui? Mas a gente imagina um diálogo ali. E Jesus, ele não condenou eles. Olha que interessante, ele não condenou eles pelos pensamentos egoístas que eles estavam tendo. Mas ele aproveitou para direcionar com um bordão para o caminho certo. Então a busca pelo primeiro lugar estava cegando os discípulos e impedia com que eles entendessem que Jesus seria levado por um matadouro como ovelha. Eles estavam mais preocupados com as suas posições no reino do que com o sacrifício que Jesus estava prestes a fazer por todos. E muitas vezes a gente está assim, distraído, pensando o que a gente vai receber indo na igreja, o que a gente vai conseguir lá, será que Deus vai me dar o meu milagre? Enquanto a gente está focando no quê? No sacrifício dele, na liberdade que ele nos deu, que ele é suficiente, que nada vai nos faltar. E aí a gente volta lá. Agora em Mateus 18, conforme eu falei para vocês, essa palavra, a parábola, ela está em Lucas e Marcos. Então a gente vai ver agora um pedacinho do Marcos que explica um pouquinho essa parte que nós estudamos em Marcos, que não tem ovelha. Falou só disso. Do reino, quem é o maior no reino. Então ali vamos para Mateus 18, do 1 ao 14, vamos aos pouquinhos. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando. Então assim, deu o B.O. ali e eles chegaram para Jesus perguntando. Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos no céu veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Então, cuida para não
não deixar com que eles se percam, porque os anjos dele estão lá direto com Deus comunicando. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Aí ele continua no que a gente leu ali em Lucas. Que vos parece? Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Então, só para fazer comparativo para vocês, lá em Lucas não está fazendo essa referência de que Deus não quer que os pequeninos se percam. Só está fazendo em Mateus. Então, a ênfase de Mateus é nos pequeninos do reino. Quem seriam os pequeninos? Ele está falando aqui sobre o pastor de ovelhas, quem cuida, quem pastoreia. Mas também cabe a cada um de nós. Nós temos um nível de fé maior que uma outra pessoa que é nova na fé, né? Vamos pegar esse exemplo. Alguém conhece a escritura, já fez teologia, já fez vários estudos, mas se essa pessoa não vier com amor para falar do amor de Deus para quem é pequenino na fé, para quem a sementinha de mostarda está ali, recém sendo plantada, e escandalizar esse pequenino, ai daquele pelo qual o escândalo saiu. Então não dá para chegar para qualquer pessoa e falar, olha, te arrepende dos teus pecados, dá um chacoalhão na pessoa. Não dá. A gente tem que ter discernimento. Assim como as nossas atitudes, o jeito que nós procedemos pode escandalizar o irmão. Então, ai daquele que escandalizar. Ah, estão falando da palavra de Deus, estão lá com Jesus estampado na cara, mas estão fazendo isso. Está escandalizando o irmão. Está ali julgando, está ali dizendo que os caras não vão ser salvos. Gente, ninguém aqui tem qualificação. Nem vai ter se estudar tudo da Bíblia para dizer quem é que vai ser salvo ou não, porque o julgamento só cabe ao nosso juiz santo e justo, que é Jesus. Mais para frente. Então vamos recapitular o que a gente aprendeu. Deixa eu ver como é que a gente está no tempo. Acho que hoje está mais tranquilinho. Amém. Nós somos ovelhas que precisam de um bom pastor. Se ovelha é, assumir que é pecador. Se tu não assume que tu é pecador, como é que tu vai deixar o pastor te direcionar? Jesus, além de ser o bom pastor, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa todo mundo sabe. E o terceiro é, assim como os discípulos, nós somos chamados ao pastoreio. E aí a inspiração que a Drica me deu no grupo de devocional essa semana. Nós somos chamados a pastoreio. Quando a gente pensa em pastor, a gente pensa na pessoa que está no púlpito pregando. Mas não. Ser pastor é tu cuidar de alguém. É tu ministrar na vida de alguém. Tu pode passar pela vida de uma pessoa numa vez só, né? Mudei para Geórgia, mudei de Illinois. Eu fui conhecendo pessoas ao longo da minha vida que Deus te dá uma oportunidade para que tu fale do amor dele. Claro, o pastoreio ele exige um cuidado. Então é diferente do ministério evangelístico, que tu vai pipocando e Deus ajude, né? O pastoreio, ele tem um cuidado, ele tem um discipulado, é alguém que vai confiar a vida dela a ti, vai te mandar mensagem meia-noite, ora por mim, tô passando por dificuldade. Olha, todo mundo tem que ter alguém que pastoreia. Tu pode ser antiga na igreja, conhecedora da palavra, mas se tu não tem alguém que vai pegar o bordão de vez em quando, vai te dar uns cutuques, que vai te redirecionar, que vai poder te dar um feedback realístico, para que tu cresça, tu não vai crescer. Então é essencial o pastoreio. E tu não precisa ser um pastor para fazer isso. Tu pode ser aquela pessoa que está ali naquele momento, naquela situação, naquela hora. Não é por acaso. E agora a gente vai para o próximo, que é quase fechando, mas nós vamos dar no tempo certo, se Deus quiser. Que é apacenta as minhas ovelhas. Os discípulos, eles não entenderam a boa nova que Jesus estava anunciando ao prever a sua morte. Mesmo conhecendo as escrituras, mesmo conhecendo as profecias que já anunciavam que o Cordeiro ia pagar o preço, mesmo andando com o próprio mestre todo esse tempo. E assim como os discípulos, talvez, né, por motivos egoístas, como a gente falou, que eles estavam lá pensando no reino, no lugar deles, por falta de discernimento,
Eles não conseguiam compreender esse sacrifício. Mas a verdade é que todos nós estamos passando por um processo. E esse processo é um amadurecimento espiritual. Então, assim como os próprios discípulos passaram, a gente pode ver isso. E um exemplo assim claríssimo é a história de Pedro, né? Pedro, eu não sei se todas conhecem a história de Pedro, como ele foi chamado, mas eu vou ler rapidinho só para a gente ter um parâmetro, para quem não conhece também. Então, ali em Lucas 5, fala onde Jesus ele escolhe os 12 discípulos e começa por Pedro, Simão Pedro. Então vai começar assim: e entrando em um dos barcos, que era de Simão, Jesus entrou no barco de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Então ele se sentou no barco de Pedro, nem conhecia, falei, vou sentar aqui, entra aí. E começou a pregar para a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faste ao mar alto, vai para o mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas lançarei a rede. Então Pedro tinha experiência, ele era o mais velho dos apóstolos. E ele já tinha passado a noite inteira e não tinha pescado nada. Ou seja, ele era uma daquelas ovelhinhas que não achava que precisava de pastor. Ele era um entendedor, profissional do ramo. O que o cara chegou aqui no meu barco vai me dizer? Mas pela palavra dele, ele lançou a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhes a rede rasgava. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, que era João e Tiago, irmãos, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique, quase virava o barco. E vendo isto, Simão Pedro prostrou seus pés de Jesus, dizendo, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Aqui foi o chamado de Pedro. Então, 3 pontos disso aqui. Pedro também achava que sabia o que estava fazendo, mas ouvir a palavra, decidiu aceitar que Jesus sugeriu e voltou para o mar alto. Segundo, ao presenciar o milagre, ao viver o milagre da pesca maravilhosa, ele reconheceu que ele era pecador, que ele era assim uma ovelhinha e pediu perdão para Jesus. E a terceira foi que a resposta de Jesus não foi de repreensão, mas foi para eles não terem medo. E ali ele deu um chamado para Pedro, um novo chamado, relacionado aos dons que ele já tinha. Falou que agora ele não vai mais pescar peixe, mas pessoas. E a rede, gente, se vocês pensarem, o que é uma rede? É um network. Net, em inglês, é rede. Então, nós termos uma rede é o nosso network. A gente não precisa ser pastor para ter network. Né? Contudo, mesmo depois que ele andou com Jesus, testemunhou milagres e recebeu um chamado, o Pedro e os outros discípulos ainda não compreendiam completamente a missão de Cristo. E muito menos as deles próprios. Isso ficou evidente depois da crucificação. Então aqui a gente vê lá no meio do chamado, a gente viu que eles não entendiam que Jesus estava falando que ele ia morrer. Depois que Jesus morreu, eles ainda não tinham entendido 100%. Ficaram desanimados. Quando Jesus morreu, a sensação de perda que eles tiveram e a desorientação foi tão grande que o Pedro falou que ia voltar a pescar. E os outros discípulos ainda falaram, nós vamos junto contigo. Mas, no entanto, nessa ocasião aconteceu uma coisa surpreendente. Vamos agora para João 21, no final de João. Então a gente está vendo no início o chamado dele, agora no final. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Ai, gente, tem que rir. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite, quem é que adivinha? Nada pescaram. Ai, gente. É engraçado. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer?
Responderam-lhe não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco novamente e achareis. Lançaram-no, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro. Quem está escrevendo aqui é João, é dele mesmo que ele está falando, tá? Ele dizia que ele era o discípulo amado mesmo. É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, se jogou no mar, lançou-se ao mar. Aí eu amo Pedro, gente. Eu ia fazer a mesma coisa, hoje eu ia me jogar na água. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côncavos. Então Pedro se jogou na beira ali, ó, num desespero, deixou tudo para trás, levando a rede cheia de peixes. Se repetiu a mesma história. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Olha Jesus fazendo uma refeição, gente, que coisa mais mimosa, com um peixinho na chapa ali, com um pãozinho quente. E disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Então ele estava ali, ó, relembrando todos os acontecimentos, por tudo que eles já tinham passado. Gente, ele estava ressurreto. E mesmo assim eles não viam que era Jesus. Estava na cara deles, eles não viam. Só que existe um mistério aqui. Gente, me disse Deus não é maravilhoso, tá? Tem um mistério profundo e simbólico entre o primeiro e o último encontro de Pedro com Jesus. E é algo que vai além do milagre. No primeiro encontro, quando Pedro obedeceu a ordem de lançar as redes, o resultado foi tão surpreendente que as redes se romperam. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Lucas 5:6. Esse rompimento representa o início do processo. Pedro ainda não entendia plenamente o chamado dele. E a fé dele estava no começo. E ele estava aprendendo a confiar em Jesus. E o peso daquele milagre foi grande demais para as redes e para o coração dele. Assim como acontece com nós. Agora compare o último encontro. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes, grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. João 21:11. Qual é a diferença? As redes permaneceram intactas, mesmo com a grande quantidade de peixes. Isso simboliza o quê? Um amadurecimento espiritual. No início, Pedro não estava pronto para carregar a missão que Jesus tinha dado para ele. Mas depois que ele caminhou com o mestre, caiu, se levantou, negou Jesus 3 vezes, aprendeu, se arrependeu, chorou amargamente, foi restaurado, se converteu verdadeiramente. Porque até então Pedro não era nem convertido. Diz que ele chorou amargamente, ele olhou para... Quando o galo cantou, ele olhou para Jesus e ele se arrependeu profundamente. Ali foi o arrependimento real da vida dele. A identidade dele como ovelha. Pedro, imagina a gente. Então, ao aprender, ele se tornou o quê? Capaz. Deus capacitou ele a lançar a rede com firmeza para que ela não se rompesse. Então, eu finalizo esse estudo com o último ensinamento de Jesus para Pedro. Não vou finalizar agora, mas finalizo essa parte, tá? Vou fechar isso aqui. João 21, 14 e 17. Continuação. E já era a terceira vez... Ai, gente. A terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que a estes outros, os outros discípulos? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, tá no direito dele, né, gente, que Pedro negou ele 3 vezes, ele perguntou 3 vezes. Simão, filho de João, tu me amas?
Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. João 21. Tem um significado profundo, gente, que eu descobri hoje. Essas 3 perguntas de Jesus. E eu sempre pensei, não, ele negou Jesus 3 vezes, tá no direito dele de perguntar 3 vezes para ter certeza que o Pedro vai dizer que sim, que ama ele. Mas como é importante nós olharmos para os termos originais, para o grego. Eu fui buscar os nuances do grego para o português no que Jesus falou. Primeira pergunta: Simão, filho de João, tu me ama mais do que estes? Na primeira pergunta, ele tá perguntando para o Pedro através do verbo agapau. Não sei falar, mas é o amor ágape, né? Tu me amas, que é o amor incondicional, sacrificial, é o amor de Deus, que só Deus vai nos amar. E além disso, ele pergunta se o Pedro ama ele mais do que a estes. Então ele estava se referindo aos outros discípulos ou à antiga vida de Pedro como pescador. Tu me ama mais do que isso? Mais do que qualquer coisa para ti? E o Pedro fala com outro verbo. Ele não usa o mesmo verbo do amor. Para nós é amor aqui, amor ali. Para eles não. No grego ele usou filéu, que expressa o amor fraternal, de amizade e afeição. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu gosto muito de ti, tenho carinho por ti. Ele não ousa afirmar que ele tem um amor incondicional. Talvez por lembrar que ele recentemente tinha negado a Jesus. E Jesus aqui, ele nos leva a refletir, leva Pedro a refletir sobre a profundidade do amor e do compromisso dele com Deus. Aí a gente vai para a segunda pergunta. Simão, filho de João, tu me amas? Novamente Jesus fala o amor ágape. No entanto, dessa vez ele não compara o amor de Pedro com o de mais ninguém e mais nada. Ele está focado em Pedro. E mais uma vez o Pedro diz que ama com o verbo filéu, que é um amor sincero, né? Reconhecendo a limitação dele. Pedro, ele não promete nada, ele não está tentando prometer naquele momento. E ele ainda não se sente capaz de cumprir. Então Jesus reafirma aqui o chamado ao amor incondicional, sem comparações. E a terceira pergunta. Simão, gente, isso aqui é para matar. Isso aqui é para matar. Simão, filho de João, tu me amas? E a terceira pergunta é uma coisa que ninguém que imaginou, tá? Aí a gente vai achar, não, agora ele vai assumir, né? Vai assumir o filéu. Isso aqui não. Ele perguntou novamente com amor ágape. Aliás, desculpa. Dessa vez, Jesus troca a palavra grega para filéu. E é como se ele dissesse: Pedro, você tem mesmo esse amor fraternal por mim? Isso deixa Pedro triste. Porque ele percebeu que Jesus teve que baixar no nível dele pela incapacidade dele. Ele teve que descer o patamar de Pedro porque ele conseguiu oferecer naquele momento. E Pedro, ele responde: Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabe que eu te amo. Filéu. Então Jesus, ele desceu no nível do Pedro, gente. Aceitando o amor que ele podia oferecer naquele momento. E confiando a ele a missão de pastorear as suas ovelhas. Então Deus não precisa que tu seja perfeita, tenha um amor ágape para te poder ministrar na vida de alguém, para te poder resgatar uma ovelha. E a glória que vai ser dada a ti quando tu for para o reino dos céus, porque é uma festa no céu quando algum perdido, ele chama os vizinhos para celebrar que a minha ovelha perdida foi achada. Imagina tu poder fazer parte disso e tu tá te limitando. Tu tá achando que tu não é importante, que tu não tem conhecimento necessário, que tu não tem o amor suficiente para amar o teu próximo. Só que Deus, ele vê, ele sabe todas as coisas. E ele sabe que nós amamos ele e é por ele que a gente vai fazer isso. Por ele, porque qualquer que venha a pastorear os pequeninos, é a mim que o fazes. É a mim que o fazes. Pedro, ele aprendeu que o amor dele
Não precisava ser perfeito para ele ser útil no reino de Deus. O mais importante era a disposição em seguir e cuidar dos outros, crescendo nesse amor passo a passo. Pedro nunca foi capacitado com amor ágape, assim como ninguém vai ser. Porque esse amor é divino, esse amor é só Deus. Mas Deus age através da nossa vida para distribuir, multiplicar esse amor que vem dele. Por isso que a gente tem que ter certeza de quando a gente fala do amor de Deus, não é algo nosso. Dani, que palavra maravilhosa. Não, a glória é dele, porque é por ele. É para ele que eu estou fazendo. O amor é para ele. Mesmo que eu não consiga amar ele como ele me ama. E para fechar, gurias, Isaías 40. Fala assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo de sua milícia, da luta, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Já é finito, c'est fini, que nem a minha mãe falava. Tu já recebeu em dobro, já foi pago. A gente tem que falar isso para as pessoas estão vivendo enjauladas, encarceradas, porque elas não conhecem a liberdade do amor de Jesus. Elas acham que ainda tem que ficar fazendo, que precisam de alguma coisa a mais. E nisso elas caem, desfalecem. Tu, ó Sião, que anuncias a boa nova, sobe em um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas e diz às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus, eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará, eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Todo aquele que levar ovelhas para Jesus, no reino dos céus vai ter um galardão. Não estou dizendo para te pensar nisso, pensar, vou ter um prêmio lá, vou subir no pódio. Não, mas a gente não leva nada daqui desse mundo, apenas pessoas. E para fechar, como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. As ovelhas que amamentam, quem são? São as pessoas que têm responsabilidades adicionais, que nutrem e cuidam dos outros. E Deus tem uma promessa para essas pessoas aqui também, porque Ele vai guiar elas com compaixão e com paciência. Isso é um lembrete para que Ele conhece as nossas cargas. Ele conhece a nossa limitação, assim como Ele conhecia de Pedro. E com suavidade, respeitando o nosso ritmo e as nossas necessidades, Ele vai nos guiar mansamente. Amém, gurias? É isso que eu trouxe para vocês hoje. Peraí, deixa eu só silenciar. Eu fiquei impactada, porque eu não considero que eu tenho um chamado ministerial de pastoreio, né? Você sabe que paciência é um dom de Jesus, eu quero ter, mas assim, eu gosto de falar da boa nova, aqui como falou assim, tu Sião que anuncia as boas novas, amo, transborda meu coração, mas agora, né, eu tenho 5 irmãos, gente, eu já tinha que ter desenvolvido esse talento aí, né, de nutrir o povo de Deus, das ovelhas. Mas o que eu tô para te dizer? Ele tem um ministério para tua vida e não quer dizer que tu vai subir em púlpito para pregar, porque muitas vezes até o evangelista que tá pregando não é nem um pastor. O pastor, ele cuida, ele nutre as ovelhas. E isso aí, qualquer um pode ter dom. Acho que até a Cacá, tu tá aqui, Cacá? Deixa eu ver. A minha irmã Cacá, acho que tem esse dom. Acho que ela teve que sair por causa do nenê. Mas é uma pessoa que ela tem muita empatia. É uma pessoa que quando ela chega para falar com outras pessoas, as pessoas descarregam nela algumas coisas, confiam nela para ser confidente, vai notando os sinais. O principal sinal, gente, de chamado de pastoreio é a dificuldade e os rolos que tu te mete com pessoas. Por quê? Porque Deus, ele vai te forjar nessa área, ele vai te colocar no fogo para forjar a prata. A palavra diz que a prata, quando ela é feita, ela passa no fogo, ela passa na água, ela é resfriada. Por quê? Porque o ponto da prata, que é o ponto da perfeição, de que ela pode ser usada, que ela pode seguir o seu propósito, é quando quem gerou a prata, quem fez, pode ver o reflexo dele nela. Então, gente, vão surgir lutas para o ministério pastoral. Vão ter perrengue, que vai dizer, olha, não aguento, essa gente aí não tá me tirando do sério.
Mas cuida, porque o inimigo, ele sabe também que Deus tem um propósito na tua vida. E ele vai usar todas as ferramentas que ele pode. E o que vai ser? Falta de perdão, contenda, conflitos que tu vai achar que tu não vai conseguir resolver. Mas tu não tem que resolver mesmo, meu anjo. Quem tem que resolver é Deus. Tu tem que orar, interceder, amar os vossos inimigos e orar por aqueles que te perseguem. Tu tem que orar por aqueles que te perseguem. E ver notar esses sinais. Outro sinal que é do que eu presenciei na minha vida. Quando tem o ministério evangelístico. Timidez. Timidez não vem de Deus. Crianças que estão com timidez, a gente tem que orar. Porque o inimigo, ele tenta colocar limitações nos nossos dons que vão ser usados para a honra e glória do Senhor. E eu tô para dizer para vocês que eu era a filha mais chucra da minha mãe. Eu não conseguia convidar a criança para brincar comigo. Eu dizia, Pitu, vai lá, Pitu. Convida as crianças para brincar. Vamos brincar disso. Eu tinha liderança. Eu dizia, vamos brincar disso. Mas vai lá e convida. Até a minha mãe nos colocar numa banda, né, mãe? Eu ter que cantar no meio do povo. E aí eu perdi de vez a vergonha. Aí ninguém me segurou. Mais que eu não parei de falar. Mas eu não falava. Chegava na roda da família inteira. 50 pessoas. Tinha que dar beijo. Todo mundo, abraçar todo mundo. Eu falei, meu Deus, que parto que era aquilo para mim. Morria de vergonha. Então, fiquem atentos ao chamado pastoral de vocês. Não tenham medo, porque Jesus falou para Pedro, não tenha medo. Agora você vai ser pescador de homens. E não esperem para ser usada nessa área. Porque o galardão dele é muito maior do que a gente imagina. Tá, gente? É isso. É esse um chamado que ele tem aí. Obrigada a Drica aí que me inspirou a falar do pastoreio, da transformação do discipulado para ser apóstolo de Jesus, porque aí eles passaram a ser apóstolo. Serem usados, terem um ministério. Que até então dá uma altos e baixos, como a gente vai estar. Nenhum deles ali morreu na cruz. Eles estão à mercê de todos os pecados carnais que nós estamos. E a gente também. Da mesma forma, podemos ter os mesmos dons e podemos fazer coisas maiores, diz a palavra, do que até Jesus fez. Então, a gente tem que ter fé e não nos limitar. Bem, gurias, eu vou fazer uma oração para finalizar e dar um tchauzinho lá pro Insta, e aí a gente já se despede, tá? Para quem quiser ficar, a gente conversa mais a fundo, tá? Senhor, obrigado, Senhor, por essa ministração ao nosso coração. Obrigado por nos revelar tanto, Senhor, através dessa palavra. Obrigado, Senhor, que Tu coloca pessoas na nossa vida, Senhor, que muitas vezes nós pensamos que é para nos abater, para nos deixar mal, Senhor, para nos intoxicarmos. Mas não, Senhor, nós queremos que Tu tenhas um chamado e Tu não coloca ninguém na nossa vida se não for do Teu querer, Senhor. Então que nós possamos, Senhor, gerar perdão, liberar perdão, tirar, Senhor, toda a raiz de amargura dos nossos corações, para que a gente possa lidar, Senhor, com tudo que a gente tem que enfrentar, para que nós amadurecemos, Senhor, no Teu amor e na Tua verdade. Nós queremos que o Teu amor, a Tua dádiva, vai preencher o nosso coração, vai nos tirar todo medo, Senhor, vai lançar fora todo medo, toda dúvida, todo orgulho, Senhor. Nós declaramos que Tu és o nosso bom pastor e nada nos faltará. Tu vai nos capacitar, Senhor. Tu vai nos fazer crescer em amor e estatura no Teu reino, Senhor. E não é pelo Teu galardão, Senhor, é simplesmente porque nós queremos fazer para Ti, Senhor, de todo o nosso coração. Nós Te amamos e nós Te buscaremos. E nós vamos fazer a Tua obra, Senhor, aqui nessa terra. Mesmo que a gente não alcance um púlpito, um lugar de importância, Senhor. Tu és esse lugar de importância. É Tu, Senhor, é em Ti que nós queremos habitar, na Tua morada. Então faz de nós, Senhor, pastores e pastoras. Traz as Tuas ovelhas e nós vamos cuidar delas, Senhor, por Ti, como se fosse de Ti, Senhor, porque nós não temos a capacidade de amar como Tu tens. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu chamado, pelo Teu sacerdócio real, de vida eterna, Senhor. Te agradecemos pelo nome que é acima de todo nome, Santo, 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 é o Senhor Jesus, nosso pastor e nosso Salvador, que nos resgatou e já pagou o preço para a Tua honra, Senhor, e Tua glória. Amém. Amém, gurias. Vou dar um beijo para quem tem que sair agora.
Obrigada por estarem aqui. Até semana que vem, toda quarta-feira. E vai estar gravado no YouTube, no meu YouTube, e também vai estar gravado no Instagram, ali no Dani Sal e nas gringas também. Beijo, fiquem com Deus aí. Tem uma semana planejada e maravilhosa daqui pra frente. Amém?